sempre sendo observado, né? Quando a gente precisa de ajuda, ela sempre vem, se você permitir que ela venha. Tudo depende de nós, né? Lá no livro do André Luiz, eu não sei, eu acho que é... como chama? Não sei o que, em dois mundos. Como é, meu Deus? Hoje eu estou tão ruim da minha cabeça. Evolução em dois mundos. E em outros livros também, porque no livro dos Espíritos e em alguns outros, a gente vai estudando a questão do perispírito, né? Então, lá, nesse livro do André Luiz, ele fala que a gente começa a ser desligado pelos pés. Não há nenhuma situação de corte, é desligamento. É como se você estivesse com uma tomada e delicadamente eles vão lá e desconectam. Essa ligação que a gente é reconhecido no astral quando a gente é encarnado, que é o tal do fio prateado, aquele cordão prateado, porque é o que mostra que nós estamos encarnados. Então, nós estamos ligados com o nosso corpo material, né? Eu acho que eu falei isso a semana passada, né? E aí, assim, essa ligação com o perispírito, ela precisa... não é que você não deva ser ligado com ele, ele é teu corpo, ele é um dos teus corpos, né? O que a gente precisa entender é que a gente não pode, não deve, para não sofrer, ser extremamente ligado à matéria, porque aí demora para desligar. Então, tem gente que acompanha o corpo e fica no cemitério anos e anos. E fica lá na tumba, e fica andando por ali, olhando o corpo apodrecer, ser comido pelos germes. Já pensou passar por uma situação dessas? Ou então, na situação de cremação, imagina uma pessoa que está numa situação dessas, e ele não sai dali, ele sente tudo, as chamas comendo o corpo dele. Olha que coisa absurda, porque a gente não consegue entender que a gente precisa se desligar, né? Então, existe um pequeno momento, pequeno não é tão pequeno assim, né? Depende muito da evolução de cada um. Quando a gente se separa do corpo, que a gente entende que a gente morreu, até porque às vezes a gente está muito doente, e isso é bastante claro, né? É mais ou menos rápido. Mesmo assim, é um procedimento que acontece. Existem, tem uns, eu não me lembro agora o livro, que tem uma mulher que ela era tão evoluída que quando o doutor Bezerra veio para ajudá-la no desligamento, ela pediu para ela se desligar. E ela mesma fez o procedimento. É muito lindo esse livro, eu não me lembro agora o nome, eu me lembrei por causa da leitura disso aqui. Então, que a gente preste atenção nessas coisas. A gente tem que estar preparado para viver e também para morrer. E nós vamos nos desligar. Querendo ou não, vai sair. O corpo vai morrer e não vai ter mais jeito, né? Então, que a gente faça uma situação difícil, às vezes assustadora, dependendo da pessoa, né? E, às vezes, nada a ver. O Chico, quando ele se desligou, isso tem num dos livros após a morte dele, né? Que conta que, quando ele se desligou, ele fez como Francisco de Assis. Ele veio lá onde o corpo dele estava sendo velado e agradeceu o corpo dele por ter ajudado ele a viver tudo que ele viveu e fazer tudo que ele fez. Então, isso é muito, muito lindo e muito importante. Mas ele sempre falava, né, que as pessoas perguntavam para ele se ele tinha medo de morrer. Ele falou, não tenho medo de morrer, eu tenho medo da passagem, daquela coisa, entendeu? Daquele momento, entendeu? É isso. O estado moral da alma é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento. A afinidade entre o corpo e o perispírito está em razão do apego do espírito à matéria, que é o que a gente estava falando, né? Está em seu máximo no homem cujas preocupações
todas se concentram na vida e nos gozos materiais. Ela é quase nula naquele cuja alma depurada está identificada por antecipação com a vida espiritual, uma vez que a lentidão e a dificuldade da separação estão em razão do grau de depuração e de desmaterialização da alma, ou seja, de acordo com a evolução de cada um, né? Depende de cada um tornar essa passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. Então, isto posto ao mesmo tempo como teoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento, né? Eu fico imaginando aqui, às vezes, uma pessoa que morre de acidente, né? Que deve ser um negócio bem complicado, porque você não está esperando, de repente, pá, né? Um negócio tenebroso, morre ali, naquele momento, né? Rapidamente, né? E aí a gente tem o filme Ghost, que ele faz, só que não é aquilo lá. Ninguém vem buscar você naquela situação que eles colocam lá, mas é aqui, você sai. Você sai, mas assim, não é daquele jeito. Eles vêm para te desligar. E você vai ver. Se a gente estiver preparado, a gente vai ver eles se aproximarem, te cumprimentarem e falarem: agora a gente vai proceder o desligamento. Né? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Então, você continua, Lu? Continuo, Edna. O 9. Na morte natural, aquela que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou a doença, o desprendimento se opera gradualmente. No homem cuja alma está desmaterializada e cujos pensamentos se desligaram das coisas terrestres. O desprendimento é quase completo antes mesmo da morte real. O corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e não está mais ligada ao corpo, a não ser por um laço tão fraco que se rompe sem dificuldade no último batimento do coração. Nessa situação, o espírito pode ter já recuperado sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida de seu corpo, do qual está feliz de ter se libertado. Para ele, a perturbação é quase nula, não é mais do que um momento de sono tranquilo, do qual ele sai com uma indizível impressão de felicidade e de esperança. Ai, meu Deus, se for assim, tá bom, né, Edna? No homem Aí, material e deixa eu ter sensual, medo. é, vamos trabalhar para a gente conseguir Exatamente. amenizar, né, todas Exatamente. essas sensações na hora da passagem, né, para que ela possa ocorrer de uma forma, né, mais tranquila possível. Exatamente. Mas o que eu acho interessante é que a doutrina, eu acho que faz toda a diferença, porque quando a gente entende, a gente compreende, a gente sabe de todo esse processo, é diferente da gente passar por ele sem Sim, saber o que era a sim, gente, sim. né? Quando a gente sabe, eu acho que isso já é um ponto a nosso Positivo. favor, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. Mas tem um monte de gente que é espírita, que fala que é espírita e tem medo. Tem um É, monte de gente que entrou para o espiritismo, mas o espiritismo não entrou nele. Então precisa tomar cuidado, entendeu? é, no homem material e sensual, aquele que viveu mais pelo corpo do que pelo espírito, para quem a vida espiritual não é nada, nem mesmo uma realidade em seu pensamento, tudo contribui para apertar os laços que o prendem à matéria.
nada veio afrouxá-los durante a vida. Com a aproximação da morte, o desprendimento se opera também por graus, mas com esforços contínuos. As convulsões da agonia são um indício da luta travada pelo espírito, que por vezes quer romper os laços que lhe resistem, e outras vezes se agarra a seu corpo, de qual uma força irresistível o arranca violentamente, parte por parte. Quer dizer, né? Ou vai por bem, Ou vai por mal, ou vai exatamente. de Ou vai qualquer jeito. uma agressão, né? É que nem aqui, né? Fazendo uma comparação assim, quando nasce uma criança de parto fórceps, né? É como se fosse, não, não no mesmo grau, mas assim, mas é como se fosse também, né? Porque a criança ela é Exatamente. tirada à força. Mas E ela quando é a gente tem um tirada. apego na questão né, da passagem, a gente também vai, esse laço não vai ser Exatamente. um laço, né? É um nó que por vezes, né, tem que ser rompido bruscamente. Exatamente. Interessante. Continua, Edna. Vai, continua. O espírito apega-se tanto mais à vida corpórea, quanto não vê nada além. Ele sente que ela lhe escapa e quer segurá-la. Em vez de se abandonar ao movimento que o arrasta, ele resiste com todas as suas forças. Pode assim prolongar a luta durante dias, semanas e meses inteiros. Sem dúvida, nesse momento, o espírito não tem toda a sua lucidez. A perturbação começou muito tempo antes da morte, mas ele não sofre menos por isso. E o vazio em que se encontra, a incerteza do que lhe advirá, juntam-se às suas angústias. A morte chega e nem tudo acabou. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não sabe se é vida material ou vida espiritual. Continua a lutar até que as últimas amarras do perispírito sejam rompidas. A morte pôs um termo à doença efetiva, mas não acabou com as suas consequências. Enquanto existem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito sente seus golpes e sofre. Olha E só. aí é aquilo que você falou, né? Da Sim, pessoa estar tão presa e ver seu corpo em decomposição, sim. ficar ali naquele sofrimento. Sente dor e tudo, né? Porque ele não se desliga, ele não compreende isso. O André Luiz ficou 8 anos vagando lá, no umbral, né? Sem saber o que tinha acontecido com ele. De repente, ele até. E aí, o que eu faço, né? Será que alguém pode me ajudar? Quando ele viu que não tinha mais jeito, porque na verdade ele nem sabia que eram 8 anos. Ele ficou sabendo que eram 8 anos quando ele foi socorrido. Só que assim, o socorro estava com ele como está com cada um de nós. É uma questão de você, sabe, falar, oh meu Deus, me ajude, né? Que eu, minha filha, qualquer coisa, qualquer coisinha que acontece, eu já chamo o Papai do Céu, entendeu? Isso é, então, tem que chamar a gente, né? Para você se clarear aquilo lá e aí chegou, estava lá, imediatamente ele foi atendido. Mas vê, ele ficou 8 anos do tempo da Terra sem ver lá, andando por lá, o povo chamando ele de suicida. E ele falava, eu não entendo, eu não sou suicida, não me matei. Depois que ele veio entender isso, né? Você lê, Magda, por favor, o 11 e o 12, né? Leio. Geraldo, bom ter você de volta, viu? 11. Bem diferente é a posição do espírito desmaterializado, mesmo nas mais cruéis doenças,
Os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo tão fracos, se rompem sem nenhum abalo. Depois, a sua confiança no futuro, que já entrevê pelo pensamento, algumas vezes, mesmo em realidade, falo encarar a morte como uma libertação e seus males como uma prova. Daí, para ele, uma calma moral e uma resignação que abrandam o sofrimento. Depois da morte, estando esses laços agora mesmo rompidos, nenhuma reação dolorosa se opera nele. Sente-se em seu despertar livre, disposto, aliviado de um grande peso e todo alegre por não mais sofrer. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhuma desagregação parcial pode trazer uma separação preliminar entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda a sua força, é subitamente detida. O desligamento do perispírito não começa, pois, senão depois da morte. E, nesse caso, como em outros, não pode se operar instantaneamente. O espírito, apanhado de improviso, está como atordoado, mas sentindo que pensa, se crê ainda vivo, e essa ilusão dura até que tenha se conscientizado de sua posição. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes a se estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que toma o seu corpo fluídico por seu corpo material e que experimenta todas as sensações da vida orgânica. Oferece uma variedade infinita de nuances segundo o caráter, os conhecimentos e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está depurada, porque neles havia um desligamento antecipado, do qual a morte, mesmo a mais súbita, não fez mais que apressar o cumprimento. Em outros, pode se prolongar durante anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum, e não tem, para alguns, nada de penoso segundo as qualidades do espírito, mas, para outros, é uma situação terrível. É no, sui... não, é no suicídio, sobretudo, que essa situação é mais penosa. Corpo preso ao perispírito, por todas as suas fibras, todas as convulsões do corpo repercutem na alma, que delas experimenta atrozes sofrimentos. Nossa, é muito terrível, né? Edna, abre seu microfone. Obrigada. Imagina a pessoa se matar, né? Que coisa tenebrosa que deve ser a situação dela, né? Quando ainda ela acorda e achando que ela tinha se livrado da dor e ela não se livrou coisa nenhuma. Mas às vezes a pessoa está tão assim envolta em tanta confusão, o, no Ícaro, naquele livro do Ícaro, né? Que o Santos Ícaro Dumont, redimido. isso, que o Santos Dumont se mata. E ele acordou, ele tava no hospital, ele acordou e viu o hospital, e ele achava, olha só, não é a confusão mental, é a incompreensão da situação, né? Que ele esqueceu o que ele tinha feito.
E ele se viu num hospital, como ele estava sempre doente, ele achou que estavam tratando dele. Então, depois de muito tempo que o amigo dele foi lá e aí falou com ele. E assim, né? O que eu achei muito lindo nessa história é assim: todo mundo tem um ser ou vários que amam muito a gente. E que quando acontece uma situação dessas, e especialmente na hora da morte do corpo físico, eles estão bem pertinho da gente. Né? Que a gente preste atenção nessas coisas. Não é para assustar ninguém, nem se assustar, né? Às vezes a gente está numa situação de doença tão grave que a gente nem se percebe vendo essas coisas, não faz ligações. A minha mãe, por exemplo, ela falava assim para mim: a Nice está aqui. Você está vendo a Nice? E eu falava: não, mãe, não estou vendo. Mas a Nice morreu, por que ela está aqui? Ó, e eu já ficava assim, entendeu? Você não tem noção. Isso ela falava no hospital, entendeu? Então, assim, a gente sabe as coisas. Nós vamos ter mais condição de perceber. E eu peço todo dia, se Deus me ajudar, que eu vá enquanto eu estiver dormindo, porque, olha, isso é uma bênção, é você estar dormindo e partir dormindo. Não tem nenhuma dor, não tem nada. Muita gente tem esse merecimento, que a gente tenha também, porque é assim, sublime, vai, a gente ter essa situação, né? E o Santos Dumont foi socorrido assim, quase que no momento que ele ia se tornar um ovoide. Se não fosse o amigo dele, ele teria, aí teria, Exatamente, é, exatamente. Olha, gente, o ser é, ovoide é é, estar totalmente dissociado da mente. é um Totalmente livro, é um dissociado. livro que traz muito Exatamente. ensinamento, esse Ícaro Redimido, de tudo, da ovoidização, de tudo que explica tudo. É muito lindo esse livro. Todo mundo precisa. Leu, Geraldo, esse livro? O Qual que é o nome dele? Ícaro Redimido. Não, não li. Leia. Leia para você ver que é maravilhoso. Você leu, Lu? Leia. Ele é maravilhoso. Tá? Ele é Eu tenho. Se alguém quiser, eu levo. Tá? Eu tenho. Ele é maravilhoso. Bom, nós, 14 e 15. Olha, eu vou ler a 14, porque já. Não, acho que dá para ler a 14 e a 15, né? E aí a gente 13, termina. 13. Não, 13, mas é pequenininha, 14 e 15. Assim a gente termina hoje este capítulo, tudo bem? Então vamos lá. O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura. A morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo sofrimento, e cujo despertar é cheio de suavidade. Assim eu quero, e eu sei que vai ser. Ok? Para trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, vencer as paixões, é preciso ver-lhes as vantagens no futuro, para se identificar com a vida futura, dirigir-lhe as suas aspirações e preferi-la à vida terrestre. É preciso não só nela crer, mas compreendê-la. É preciso se representá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, em completo acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce, sob esse aspecto, a mais poderosa influência pela fé inabalável que ele dá. O espírita sério não se limita a crer, ele crê porque compreende, e compreende porque se dirige ao seu julgamento. A vida futura é uma realidade que se desenrola sem cessar aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em todos os instantes.
A dúvida não pode entrar em sua alma. A vida corporal tão limitada se apaga para ele diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí o pouco caso que faz dos incidentes do caminho e sua resignação nas vicissitudes, das quais compreende a causa e a utilidade. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Os laços fluídicos que o ligam à matéria se enfraquecem. E assim se opera um primeiro desligamento parcial que facilita a passagem desta vida para outra. A perturbação inseparável da transição é de curta duração, porque logo o limiar transposto, ele se reconhece, nada lhe é estranho e tem consciência de sua situação. Então, essa situação que ele fala de a perturbação, que eles usam esse termo, a gente se perturba mesmo, porque vai deixar uma situação que a gente tem, que a gente conhece de todo dia, do nosso corpo físico, e a situação que vem agora. E a gente já morreu muitas vezes porque essa situação de medo. Nós já morremos 500 milhões de vezes. E a gente tem medo. Olha só o que são as crenças em nós, né? O Espiritismo seguramente não é indispensável a esse resultado. Também não tem a pretensão de só ele assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, os sentimentos que inspira e as disposições nas quais coloca o espírito, a quem faz compreender a necessidade de se melhorar. Dá, além disso, a cada um os meios de facilitar o desligamento de outros espíritos no momento em que deixam o seu envoltório terrestre e de abreviar a duração da perturbação pela prece e pela evocação. Então, não se esqueçam que quando começarem a sentir alguma coisa, e todos nós iremos sentir, que a gente começa a fazer uma prece, porque é a hora que a gente realmente que a gente necessita, que aí a gente vai ver quem está conosco e a gente não fica com medo, né? Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais pronta do fluido perispiritual por uma evocação conduzida com sabedoria e prudência e com palavras benevolentes e de encorajamento. Tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra, porque essa passagem é o entorpecimento. Você não está nem aqui nem lá. Eu imagino que seja quando você começa a entrar em estado de coma. Ou como quando a gente está em estado de coma. Deve ser mais ou menos isso. Né? Porque o espírito sabe, mas teu corpo ele está parado, ele não está reagindo a nada. Né? O espírito do entorpecimento em que se encontra, ajudando a reconhecer-se mais cedo. Se é sofredor, excita o arrependimento que somente pode abreviar-lhe os sofrimentos. E aqui tem uma explicação que eu vou ler, que é muito importante essas anotações de rodapé, tá? Os exemplos que iremos citar apresentam os espíritos em diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Não os procuramos nos personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja posição pôde mudar consideravelmente depois da existência que se lhe conheceu e que, aliás, não ofereceriam provas suficientes de autenticidade. Nós os tomamos nas circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, porque são as que cada um pode encontrar mais assimilação e das quais podem se tirar as instruções mais proveitosas pela comparação. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima de nós, pela posição social, as relações e os laços de parentesco, tanto mais nos interessam, e é mais fácil controlar-lhes a identidade.
As posições vulgares são as de maior número, por isso, cada um pode fazer-se mais facilmente aplicação delas. As posições excepcionais tocam menos porque saem da esfera dos nossos hábitos. Essas não são, pois, as ilustrações que procuramos, se nesses exemplos encontram-se algumas individualidades conhecidas. A maioria é completamente obscura. Nomes retumbantes nada teriam acrescentado para a instrução e poderiam ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos amantes do escândalo, mas àqueles que querem seriamente se instruir. Então, o que ele está falando, na verdade? Não tem nada a ver com o que você é aqui, com quem você conhece, se você é rico, se você é pobre, se você é rei. Não tem nada a ver, na verdade, né? O que é importante é a gente querer se instruir, porque a gente não leva absolutamente nada daqui. A gente fala que o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele, você não faz nada, porque o corpo também não é seu. Porque se ele fosse seu, você não deixava ele morrer. Então, é isso, né? Esses exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, mas para limitar-lhes o número, escolhemos aqueles que podem lançar mais luz sobre o estado do mundo espiritual, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que, no caso, eram para se dar. A maioria é inédita, somente alguns já foram publicados na Revista Espírita. Suprimimos nestes os detalhes supérfluos, não conservando, senão, as partes essenciais aos objetivos que aqui nos propusemos, e lhes acrescentando instruções complementares que puderam ocorrer ulteriormente. Então, eles estão falando das pessoas que morrem, que foram aí conhecidíssimas na mídia, na história, e enfim, né? Alguns se apresentaram e deram e falaram, né, da sua posição. Hoje eu estava lembrando, eu vi uma foto do Raul Seixas, e eu estava me lembrando, o Raul Seixas não foi fácil, né? Quando ele veio, ele trouxe uma mensagem que ele demorou muito tempo, primeiro, para entender que ele tinha morrido, e depois na situação espiritual que ele estava. Que para ele, e segundo o que ele diz na mensagem dele, foi de uma coisa muito sofrida. Porque ele sabia, mas não sabe quando a pessoa já ouviu falar, sabe, mas não sabe, não está nem aí, e é onde a gente se atropela, onde a gente se, sei lá, né, acaba sofrendo, e não é necessário sofrer. A gente não precisa ter medo de morrer, assim como a gente não. Quem tem medo de morrer tem medo de viver, né? Isso é o básico, né? Que a gente não tenha medo desse momento, né? Que a gente se lembre sempre que a gente já passou por isso muitas e muitas vezes. E especialmente que a gente não se apegue a nada, porque nada é nosso, né? A gente fala assim, meu filho, minha mulher, meu marido, não tem nada de meu. Meu é quando você carrega um chaveirinho na sua cintura. Ninguém é chaveirinho de ninguém. Por isso que não é legal a gente falar, eu perdi meu filho. Ninguém perdeu nada, porque você perde uma coisa. Você não perde uma pessoa. A pessoa só vai, ela parte, ela vai para outro estado, né? Como se ela estivesse indo para um outro país, entendeu? E um dia a gente vai se encontrar novamente, né? Então, é legal falar, né? Falar é muito fácil, né? O problema é agir assim, mas que a gente está estudando, a gente está se preparando, né? Então, que a gente não. Ah, enfim, se tem dúvida, pergunta, fala. Alguém tem alguma dúvida? Porque eu falo mais que a mulher da cobra. Não, Edna, eu só queria falar que, né, na nossa cultura, para a gente aqui, falar sobre a morte ainda é tabu, né? Sim, A gente não é um assunto
que a gente tem normalmente, como a gente tem sobre o nascimento, né? Então, acho que a gente ainda vai demorar aí uns bons tempos aí para que a gente possa evoluir a esse ponto da gente conseguir falar sobre ela de uma forma Sim, tranquila, como, de uma forma natural, como a gente fala de outras coisas. sim, Mas ainda é muito difícil a gente conseguir ter um diálogo aberto, um diálogo, sentar, conversar, discutir, né? Porque a primeira coisa, quando a gente fala, ai, para com isso, né? Os outros, ai, exatamente. né? Ai, não Vira fala com a na boca para hora, lá. que é isso? É, Sim. Então, mas isso são são crenças também barreiras, que carrega, né? é, são Eu barreiras. lembro que a minha mãe não, minha mãe falava pouco a respeito disso, mas a minha avó falava: você vai morrer, Deus vai te castigar, olha, você vai morrer. Gente, sabe, é difícil, aí é, né? Todo dia te bombardeando com essas coisas. Então, a gente vem com muitas crenças. Tem um livro do Leon Denis que eu amo, que diz que ele faz o estudo de todas as civilizações do mundo, né, da Terra, né? Aí tem um povo antigo, eu não me recordo também o nome agora, mas que eles assim, quando eles cometiam um crime, eles eram presos e eles eram jogados num lugar que eles chamavam de prisão, um negócio bem complicado, tá? E lá, quando eles estavam lá, eles pediam para ser mortos, porque eles não tinham medo da morte, e eles sabiam que eles iam se libertar, porque aquilo ali era só o corpo, aquilo lá era o sofrimento do corpo, e eles pediam para ser mortos, e eles matavam eles. Olha só o que é uma crença. Então, isso é muito legal, sabe? É muito interessante, né? E é isso por hoje, tá? A gente, até que a gente não passou muito, né? Graças a Deus deu para ver o capítulo todo. Quer falar, Geraldo? Fala, porque eu aqui falo mais que a mulher da cobra. Fala. Semana que vem eu prometo que vou estar com o som legal e a imagem também. Tá dando eco. Ah, mas vai arrumar, se Deus quiser e Ele quer, tá? Você perde a transmissão. Ah, mas tudo bem, deu tudo certo. Foi legal, né? Agora a gente vai entrar no Espíritos Felizes, que é o capítulo 2. Aqui, esse pedaço é muito legal, esse capítulo é muito, muito legal. Chega de sofrimento, chega de falar de morte, entendeu? Agora a gente vai falar de alegria e felicidade, ok? Tá bom? Tem mais alguém? Se querem falar mais alguma coisa? Então, você termina, Magda, por favor. Termino. Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos deu de aprendizado, dessa troca que houve entre nós, que são esses aprendizados que faz a gente evoluir um pouquinho mais a cada dia, né? E assim, Pai, em agradecimento, nós vamos doar um pouquinho do muito que nós recebemos do Senhor. Vamos doar nosso amor, paz, esperança para todo o universo, para todas as moradas da casa do Pai, para esse nosso planeta Terra, que é a nossa escola, que é a nossa oportunidade de estudar. Vamos vibrar por todas as casas assistenciais e hospitalares, por toda a humanidade que sofre no leito de um hospital, na UTI, que sofre porque estão nesses lugares de conflitos, por causa de catástrofes naturais, que eles possam receber as vibrações de amor, de paz,
de esperança que amanhã vai ser melhor do que hoje. Vibremos pelos jovens, idosos, crianças desamparadas, por esses que estão em situação de rua, perdidos de si, que eles possam sempre ter um prato de alimento, encontrar um lugar para se abrigar, mas que eles possam sentir a presença de nosso Senhor Jesus Cristo sempre junto deles. Vibrar pelos asilos, orfanatos, presídios, vibrar por toda a nossa família encarnada, desencarnada, vibrar por todos os lares, aqueles lares que se encontram em desajuste, que eles possam encontrar a paz, o entendimento. Vibremos pelos nossos lares, para que Jesus entre em nossa casa, trazendo sua luz de amor, de proteção, de paz, de alegria. E vibremos por nós mesmos, como eternos aprendizes que somos, e que possamos estar reunidos na próxima semana para aprendermos mais um pouquinho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Geraldo. Muito legal você estar conosco de novo. Lu, Magda. Se Deus quiser, semana que vem a Mari, Mari com certeza vai estar conosco. Tomara que dê tudo certo, que o filho dela se recupere, né? Então, para quem vai na vibração, até a vibração. beijo para todos. Fiquem com Deus. Beijo. Você também.